barrado. Chegou a hora de fazer ele. Você lembra, né, que nós tiramos a medida da cintura até lá embaixo. E aí a gente fez a nossa saia assim também. Só que agora a gente vai tirar uma parte para ser o quê? O nosso barrado. É isso que a gente vai fazer agora. E essa medida você vai poder escolher. Por exemplo, eu vou te mostrar qual medida que eu usei no meu. E eu acho que ele deveria ser proporcional. O que você acha? O vestido é mais comprido, o barrado mais largo. O vestido curto, por exemplo, prof, em cima do meu joelho o vestido. Um barrado mais estreito, que é de uns 16, 18 centímetros de comprimento. Prof, o meu é um midi. Um pouco mais largo, né? Você não fica perdido lá embaixo. Tudo eu acho que tem que ser proporcional. Olhando aqui a nossa inspiração, só é a cor que é diferente, eu chutei aqui uma média. Vem comigo que eu vou te mostrar o quanto que eu deixei no meu, que eu achei que ficou bem parecido com a inspiração. O meu, eu tirei 30 centímetros aqui para fazer o barrado, da barra para cima. Eu marquei 30. Agora, prof, eu quero fazer com 28, eu gostei mais. Não tem problema. O que eu tô te passando é uma média do que eu fiz. Então, da barra para cima, eu marquei 30. E você vai fazendo essa marcação fora. Prof, o meu não é tão comprido. Eu fiz um comprimento assim. Você acha o quê? Uns 22? Tranquilo? Eu acho que vai ficar legal. Muito fino, eu acho que não vai dar efeito nenhum. Então, eu não faria. E se fosse curto, eu faria aí uns 18, 16... essa média. O que você tem que lembrar? Que tem que ser fora a mesma largura. Então, por isso que eu venho fazendo mesmo um compassozinho aqui. Marco lá, venho aqui. E vou fazendo isso até o final. Vou puxar o molde pra mim, porque meu braço ele é comprido, mas também assim, né? Não é tanto. Ele não tá no livro do recorde. Marquei. Pode marcar mais, que fica mais fácil de você riscar. Quanto mais pontinho, ó, você fizer, mais tranquilo é. Aqui também. E um bem no começo eu vou fazer. Que é importante, me guiar direito. O começo aqui eu posso até fazer um pouquinho com a linha reta. Linha não, régua. E aí o restante eu posso só ligando aqui, ó, pontinho com pontinho, um com o outro. E aí você vai passar a tesoura nisso tudo. Onde tiver torto, você passa a tesoura mais retinho. O meu aqui já deu pra ver que ficou torto, né? E vou até o final. Aqui também, aqui também. Pega a tesoura e agora eu vou melhorar ali onde eu fiz meio torto. Por isso que é legal você fazer com lápis. Mas se eu fizer com lápis aqui, fica ruim para você enxergar. Então eu vou na canetinha. Só que daí eu não consigo apagar, né? Aí é por isso que eu me arrisco. Quem não arrisca, não petisca. Era uma saia inteira. Agora a gente acabou de fazer um barrado. Preciso me preocupar de aumentar a costura aqui, porque eu vou costurar na máquina? Não, porque a gente já aumentou no comprimento da saia. Fio na saia tem, então a gente precisa fazer aqui também. Então, olha, essa linha tá reta, o teu fio tem que ser reto também em relação a ele, bem paralelo. E aqui você vai escrever barrado, coisa mais linda do universo. Agora, vou até pôr na tela porque eu risquei, mas no barrado a gente não tem uma costura aqui no meio. Na saia, ok, a gente tem. Aqui no barrado a gente não tem. E o que é isso aqui que a gente aumentou? Costura, ó. No barrado tem? Não, então corta fora. Não vamos fazer costura no barrado. Pronto. E aí é claro que a gente é bem inteligente, a gente vai escrever isso. Sem costura. Meio. Se aqui é o meio, aqui é a lateral. É meio óbvio, né? Mas eu vou escrever porque é muito bom ter vários guias. Sei lá, daqui a um mês eu pego para fazer de novo e aí me dá um branco. Então, quanto mais você escrever, melhor é. Quantos barrados eu preciso? Um para a saia da frente, né? E, obviamente, um para a saia das costas. Ou seja, eu preciso um par. Vamos deixar meio que legendado as nossas listas? Como assim, prof? Pensa comigo. A gente está fazendo
nossa modelagem. Então, dobra a tua inspiração no meio. A saia da frente, ela tá aqui, ó. A gente fez, aqui é o meio, aqui é o meio. Então, a saia tá aqui. O barrado também, ele tá aqui, ó. Meio, o meio. Como que a lista do barrado tá aqui no começo dela? Não vamos olhar aqui para as laterais, no começo. Tá aqui, deitadinha. Então, vou desenhar aqui umas 2 listas como legenda pra gente na hora do corte. Não importa o tamanho, não importa nada. É só para mim saber que a lista do meu modelo no começo, ela tem que ficar assim, deitadinha o desenho dela. Então, até vou colocar aqui, ó, listra. Na saia, bem aqui no começo, se você olhar, ela tá como? No começo, de pé. Então, tá. Vamos fazer uma legenda aqui também? Nem que for só aqui no começo, olha. Só pra gente nunca esquecer que no início aqui, a lista está de pé. Qualquer tamanho, é só para você entender. Listra. Isso aqui vai ser um guia, quando a gente colocar no nosso tecido. Opa, deixa eu ver como que a lista aqui debaixo do meu tecido vai estar. Porque eu preciso que ela fique de pé aqui. Opa, deixa eu ver aqui, porque aqui eu preciso que ela fique deitada. Só que tudo isso vai fazer mais sentido na aula do corte. Você sabe que aqui a gente não precisa se preocupar com costura. Pronto, mas a gente vai emendar o barrado com a saia. E a parte da máquina, lembra que a gente aumentou lá no começo do comprimento essa medida? Então agora, ó, sombra e água fresca. É muito legal falar isso, né? Sabe o que me lembra? Aquelas pessoas que pensaram tudo antes, com antecedência, lutaram por algo e no futuro tá só na sombra e água fresca. Sabe que me lembrou também, mãe? A historinha da formiga. Verdade! Ela trabalha no verão horrores para depois no inverno ficar só sombra e água fresca. Você sabe que pensando aqui, isso aconteceu comigo? Hoje eu posso falar que eu estou em sombra e água fresca. Não nisso aqui, não, na independência como mulher. Em 2002 eu casei, 2 anos eu fui trabalhar com meu marido junto com ele. A gente não tinha nada, a gente morava na casinha atrás da minha sogra. Essa casinha aqui que eu tô te mostrando. Baixinha, eu tenho quase 1,80 m, eu quase encostava no teto. Ela não tinha essa claridade que ela tem, sabe por quê? Porque tinha uma casa ainda na frente dela. Então tinha minha sogra, uma casa depois da minha sogra e essa casinha meia água lá no fundo. A gente tinha um corredorzinho que a gente chegava até ela. Foi ali que a gente foi morar depois que a gente casou, porque não precisava pagar aluguel. Meu marido ganhava pouco na época e ele tinha ainda uma moto, uma CG, que ele tinha financiado. Então precisava terminar de pagar as parcelas. Como que a gente ia pagar um aluguel? Não tinha condições. Tinha também as parcelas da nossa cozinha, que a gente tinha que terminar de pagar. O restante a gente ganhou, mas a cozinha na época a gente mandou fazer e parcelamos em 10 vezes numa lojinha aqui da cidade. Então a gente tinha muitos compromissos, não tinha possibilidade de pagar aluguel naquele momento. Para mim estava ótimo, porque eu nunca tive luxo, eu nunca fui rica, eu nunca tive dinheiro. Depois de uma semana de casamento eu já comecei a trabalhar com meu marido. Me jogava na garupa daquela moto, colocava um shortzinho por baixo da minha saia e ali a gente trabalhava o dia todo. A gente chegava em casa à tarde com a gola da camisa aqui marrom, porque a gente trabalhava em cima da Ponte da Amizade. Quem já conheceu aqui o Paraguai sabe que tem a Ponte da Amizade. E aquilo era lotado e a gente ficava o dia todo trabalhando lá. Tudo isso a gente fazia juntos. Eu sempre fui muito parceira e sonhadora de ter as coisas, de batalhar, de correr atrás, de construir o meu sonho, que a princípio o primeiro era sair atrás da casa da minha sogra. Passou um ano, a gente financiou um APzinho que tinha aqui na cidade em 32 anos pra gente pagar. Tinha que ser uma parcela baixinha e a gente foi morar pra lá com aquele monte de boleto pra gente pagar, mas a gente confiante, a gente consegue, a gente vai trabalhar, a gente vai conseguir. E eu sempre muito parceira. Ele, 19 anos
muitas vezes. E com o passar dos meses, aquilo foi começando a me incomodar. Eu não tinha poder de escolha. Se eu chegasse com uma presilhinha nova, eu tentava esconder para ele não ver, para depois aparecer assim do nada. Sapato, chegava assim, enfiava lá junto com os velhos, para não dar muito na cara na hora, para não dar briga. Compramos o nosso primeiro ar-condicionado, mas tinha horário para ligar e para desligar. E muitas outras coisas que vocês sabem que quem é assim tem certos costumes. Era um amor de pessoa, não tinha o que reclamar, mas isso estava impregnado nele. Algumas vezes eu enfrentava e aí tirava a briga, porque eu falava, eu trabalho também, eu posso gastar também um pouquinho. E eu era zero luxo. Era um sapatinho de R$29,90, sabe? Mas nada disso adiantava. Mas teve um dia que eu fui pedir algo especificamente para ele. E ele olhou para minha cara, algo em valor muito barato. Ele olhou para minha cara e me disse: foi ali que eu falei, não quero isso para mim. Não é esse o futuro que eu quero para mim. Não quero ser dependente de jeito. Isso me deixava insegura. Porque parecia que sempre eu precisava dele, que eu não conseguiria ser eu nunca. Uma mulher sem dinheiro, tudo tem que pedir marido, tudo tem que alisar marido. E isso não era pra mim. Eu tinha 2 anos de casado. Foi ali que eu pensei, não com essas palavras, mas se eu quero sombra e água fresca lá na frente, tenho que mudar hoje. O grande segredo para você mudar a sua realidade é não perguntar o que eu tenho que fazer. Não. A grande pergunta é o que você quer colher lá na frente. Então, faça o que